De uns tempos pra cá, eu vi um personagem que eu gosto muito, que é o Bucky, se tornar mais reconhecido pela mídia. Seja por conta do filme novo dos Thunderbolts, que eu tenho que ver, ou por conta deles ser um personagem mais famosinho agora, e talvez um pouco broken no Marvel Rivals, até onde me falaram. Mas não importa muito o motivo pra mim de qual seja ele estar na mídia. O que importa pra mim é o que ele significa pra mim. Eu acho que eu tô num contexto ideal pra falar sobre o personagem. É um personagem que eu tenho um certo apego emocional, talvez por uma certa identificação com base em algumas coisas dele, ou por conta de eu simplesmente gostar muito do Capitão América, sendo esse passado do meu pai pra mim, e daí eu eventualmente se sentir uma conexão ainda maior com o Bucky, da mesma forma que eu tenho com a Asa Noturna. E mesmo não sendo uma comparação direta, já que não é esse tipo de sidekick que ele era, o Bucky é muito comparado com o Capuz Vermelho, né? Que é um sidekick que segue a mesma linha. Dois personagens que eram muito importantes para um herói famoso da Era de Ouro, acabaram morrendo em algum acidente e depois voltam como inimigos deles e tentam matar eles a todo custo. Mas sobre o Capuz, ele segue uma linha de anti-herói badass, rebelde sem causa, o que pra mim não é nem um pouco critério do Bucky. Eu vejo o Capuz Vermelho e eu acho que os roteiristas acabam fazendo o Capuz Vermelho ser um personagem que ele é mais agressivo, já que você não consegue se conectar muito com ele, a não ser achar um rosto bonito. Já o Bucky não, ele melhora com o tempo. Desde a primeira aparição dele como Soldado Invernal em 2005, se eu não me engano, ele vem evoluindo, ele vem se tornando uma pessoa melhor. Ele vem se destacando nas coisas que ele faz e ele tenta ajudar as pessoas. Talvez isso seja um pouco da origem dele que a galera tem, já que a origem que é mais conhecida é a dos filmes, que não tá totalmente errada, mas tem algumas modificações, tipo, nos quadrinhos tem mais a junção da URSS. Ele treina a Viúva Negra, Natasha especificamente, e algumas outras na Sala Vermelha. O trauma mental dele também é muito maior, já que ele fica sendo congelado e descongelado várias vezes, ao invés de simplesmente ser descongelado uma vez pra fazer as missões e voltar a matar o Capitão América. Não, ele tem uma série pesada de assassinatos e, querendo ou não, você ser congelado e descongelado e ficar voltando conforme o tempo e vendo várias épocas diferentes, é algo que mexe com a tua cabeça, o que deixa ele bem mais conturbado. Mas o fato dele ter a mente conturbada não tira a humanidade que ainda tem nele, porque esse é um ponto que eu gosto muito da Marvel em até certos personagens, especialmente os urbanos, que eu acho que são muito melhores que qualquer personagem mágico, é que você vê que eles ainda são humanos. É muito difícil você se conectar com um Doutor Estranho, com uma Wanda, ou em alguns casos até mesmo com um mutante que é muito forte, porque, porra, eles não parecem humanos. Os problemas deles parecem ser muito mais irrelevantes. Enquanto você vê um personagem que ele é mais urbano, ele é mais do povão, entre muitas aspas, tentando melhorar cada dia porque ele sabe que as coisas que ele tenta fazer podem prejudicar ele, e ele sabe dos erros do passado e ele sente a dor, e você vê como tudo afeta ele, parece que 10 vezes mais até. Sobre isso do Buck tá tentando melhorar, tem muito fato dele tentar ajudar os outros a melhorar também. A HQ dele solo de 2019, onde ele encontra um moleque que foi treinado pela Hydra para se tornar um soldado praticamente desde pequeno, reforça essa ideia, tá ligado? Ele começa lá trabalhando como um fixer, que é um termo americano. Americano não, né? Inglês de uma forma geral. Para pessoas que tentam ajudar outras a resolver os seus problemas, ou resolvem os problemas de outras pessoas, ou servem de apoio para resolver os problemas, vai da onde, ou do que exatamente está sendo referido. Mas no caso do Bucky com o RJ, que é esse garoto, é muito interessante, porque ele se vê, né? Ele já esteve naquele estado. E é muito interessante esse paralelo que tem do RJ para um Bob, que, se não é do conhecimento geral, é como são chamados os soldados genéricos da Hydra. Não só o parceiro Deadpool, por isso que ele é o Bob, e tem uns Bobs. Tem essa diferençazinha meio bacana entre eles. Mas o RJ parece ser muito mais pauleira e a forma de agir dele é muito pior. E o Buck acaba se vendo nisso, já que, querendo ou não, quando ele era um anti-herói, aconteceu isso com ele dessa mesma forma. Daí lá pro final da que a gente descobre que o pai da RJ foi morto pelo Soldado Invernal em uma missão, e o moleque fica pauleira, e ele... Tudo que o Bucky ensinou pra ele sobre redenção não faz mais sentido, e blá blá blá. Aquele drama que tem que ter na HQ. O que é muito bom, na verdade. Eu gosto desse drama, até a forma como é demonstrada. Porque pra mim, essa HQ fez uma parada que muitos outros roteiristas e outros escritores, de uma forma geral, fazem quando você tem um personagem que ele é um anti-herói, ou que ele começa sendo vilão e depois ele passa pro lado do bem, que é apagar aquele passado
agressivo, aquela parte ruim dele. Pra mim, o personagem que sofre muito disso, talvez pela mão mais popular da galera hoje, pela uma má visão e interpretação, é o Doutor Destino, que sofre dessa ideia de que o que ele faz, na verdade, é pro bem, quanto, pelo menos do meu ponto de vista, eu não consigo passar nem um pouco de pano pra ele é só um ditador maníaco e egocêntrico que tenta fazer o povo acreditar que ele é uma boa pessoa. Ah, mas Lativéria tem saneamento, tem blá blá blá. Mano, até tem, cara, mas é a porra de uma ditadura. Não exclui fatos, sabe? E mostra nessa HQ que o passado não pode ser apagado. Mas o seu futuro não deve ser um reflexo exatamente do que foi o seu passado, sabe? Não é porque você errou e você não pode melhorar e que você é sempre aquilo que já aconteceu. Não, você pode melhorar e ele faz isso de uma forma magnífica aqui, sem colocar ele como um mocinho eterno, sabe? Porra, ele foi Soldado Invernal. Mesmo não controlando, mesmo só tendo tomado os traumas pra si, já que tudo que ele fez, ele não controlou nada. Ele matou muita gente morreu por causa dele. Muitos atentados foram arquitetados por ele, ou se não foram arquitetados, tiveram a participação dele. E, caralho, isso é foda. Você vê que ele tá tentando melhorar, mas o passado dele ainda persegue e condena ele. Pra mim, essa é uma diferenciação da escrita do Bucky para outros personagens muito absurda. Que você tem aquele personagem anti-herói ou vilão que vai se tornar um herói, e é como se o passado dele fosse nulificado, fosse deixado de lado. Os erros dele fossem erros e fossem instantaneamente perdoados, enquanto não é assim, tá ligado? E quando não é um perdão da população contra aquele personagem, um perdão do próprio personagem, pô. Você tem que colocar esse peso de que, porra, eu errei. Eu sei que eu fiz merda. Mesmo que eu não tava no controle, como é muito o caso do Bucky, ele não tava no controle. Não era ele o Soldado Invernal. No caso, era o corpo dele, mas as mentes e as atitudes dele eram praticamente orquestradas por maníacos egocêntricos. E ele só tava lá. Ele era ferramenta, sabe? E uma ferramenta que se rebela, ela é inútil pra aquele sistema maluco. Eu gosto muito dessa escrita do Bucky. Como ele se rebela e ainda assim fica preso de até certo ponto, mas tenta melhorar ainda assim. Eu gosto muito dele como personagem como um todo. Eu acho que foi um dos personagens que eu mais comecei a ler de uns tempos pra cá, junto do Gavião Arqueiro, porque personagens urbanos são mais atraentes pra mim do que o HQ da Wanda, o HQ dos X-Men, do Quarteto Fantástico, como eu citei, porque problemas comuns parecem muito mais pessoais do que problemas que você não consegue se identificar porque o meu personagem voa. Eu não vou. Até o Homem-Aranha peca um pouco disso atualmente, com a galera querendo colocar ele numa situação muito absurda. Quando, cara, ele é um humano ainda, tá ligado? Ele ainda é uma pessoa. Isso é meio apagado nos heróis. Obviamente, em heróis, eu tô falando, não em super-heróis. Existem personagens que são super, personagens que são heróis. Eu queria trazer eu queria trazer muito esses outros assuntos pra cá, mas talvez tenha uma certa dificuldade pra conseguir fazer as coisas. Talvez tentar fazer esse vídeo um pouco mais desleixado disso. Mas como recomendação, veio uma HQ de 2019. Eu falei dela bem por cima, mas ela é muito boa. Também li uma HQ dele com o Falcão, eu acho que é de 2018. Também é muito boa. E, bem, como eu não sei mais o que falar aqui, um ótimo dia, tarde, noite ou madrugada a você que me assiste ou escuta. E até um próximo vídeo.